Diga assim: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. A minha mente está aberta e o meu coração aberto para receber a palavra do Senhor. Eu creio que depois dessa palavra, a minha vida nunca mais será a mesma. Aleluia. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Vamos nos assentar, os irmãos, tome seu assento. Quero compartilhar com você nessa noite uma palavra que Deus tem ministrado ao meu coração. Inclusive, nós estamos fazendo investimentos na nossa livraria. Os livros que nós temos colocado na livraria são livros que eu tenho comprado para minha edificação. E um dos livros que estão ali, que é um livro muito poderoso, é Humildade. Eu quero tocar um pouco desse assunto com você. Uma chave para recebermos o favor de Deus é um coração humilde. A graça de Deus, que também é chamado de favor imerecido, é algo que Deus decidiu conceder aos homens. No livro de Efésios, capítulo 2, verso 8, o apóstolo Paulo escreve dizendo assim, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, não vem de obras, para que nenhum homem se glorie. É dom de Deus. Eu quero ler com você um texto que vai ser o nosso texto base dessa noite. 2 Reis, capítulo 5, verso 1. Se você puder abrir a sua Bíblia. 2 Reis, capítulo 5, verso 1, diz assim, Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor. E de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Feche seus olhos. Senhor, obrigado pela tua palavra que é viva, que é poderosa, a tua palavra que tem o poder de mudar a nossa história. Fala conosco, Deus. Dar-nos ouvidos para ouvirmos e olhos para vermos. Que a tua palavra seja alimento para a nossa alma nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Naamã era o rei da Síria. Na verdade, Naamã era um comandante do exército do rei da Síria. Era alguém muito respeitado. Aonde Naamã passava, as pessoas o honravam. Era alguém que tinha conseguido muitas vitórias. Tinha um bom currículo. Em uma de suas vitórias, em uma de suas guerras, na verdade, ele luta contra Israel e prevalece. Contra a nação mais potente. Pega os despojos de Israel, inclusive uma serva, uma garota, e leva essa garota para trabalhar na sua casa. O nome Naamã tem um significado. O significado do nome Naamã significa agradável. Naamã era agradável, habilidoso, alguém muito respeitado, rico de talento. Mas Naamã tinha um porém. Esse porém era algo que o atrapalhava. Naamã era muito respeitado fora, aonde passava era aclamado. Mas quando chegava na sua casa e tirava a sua capa, havia dores, porque ele tinha lepra.
Naamã era alguém poderoso, respeitado, porém, tinha lepra. Sabe que isso acontece conosco também. Às vezes nós temos vivido uma vida muito boa financeiramente, porém, o casamento não está legal. Às vezes você tem avançado no seu serviço, tem avançado até na igreja, porém, você não tem vencido aquela enfermidade. Tem algo que você precisa avançar. Às vezes você tem capacidade intelectual, você tem tido uma vida, você percebe que seu raciocínio é rápido, as pessoas reconhecem o seu talento, porém, existe coisas na sua vida que precisam ser resolvidas. Naamã era o general do exército, era respeitado, ele também era vitorioso, mas ele tinha lepra. E essa lepra era algo que o incomodava, era algo que estava além da sua capacidade natural. A lepra não tinha cura, então era uma luta já vencida em relação a essa enfermidade na vida desse grande homem. E o que eu achei interessante quando você lê o texto, é que quem dava a vitória para Naamã era o próprio Senhor. Isso fica muito claro que toda boa dádiva vem do Senhor. Deus é um Deus bom. Naamã tinha a lepra. E você sabe que Naamã não recebeu cura, mesmo sendo alguém talentoso, mesmo sendo alguém que tinha dinheiro, mesmo sendo alguém respeitado, o seu sofrimento estava acima das suas capacidades naturais. Mas o interessante é que algo aconteceu na vida de Naamã. Quando ele vence Israel e leva uma garota para a sua casa, essa garota então é a esperança da transformação de Naamã. E ela então diz: olha, se o meu Senhor soubesse que em Samaria tem um profeta, e se ele se apresentasse para esse profeta, o meu Senhor seria completamente curado. A esposa de Naamã fica cheia de esperança, porque agora percebe que aquele comandante do exército, ele poderia ser curado. E ela então conversa com seu marido. O seu marido tinha acesso ao rei da Síria, conversa com o rei da Síria, e o rei da Síria então manda uma carta, conversa com o rei de Israel. O rei de Israel fica completamente desesperado, porque ele pede para que o rei o curasse. O rei rasga as suas vestes, como sinal de desespero. E aí o profeta Elias fica sabendo de toda a situação. Ele então diz: olha, mande esse homem chamado Naamã vir, porque ele conhecerá o Deus de Israel. Naamã estava acostumado a ser honrado. Aonde Naamã passava havia muito respeito, muita honra. Certamente no corpo de Naamã tinha muitas cicatrizes. Talvez Naamã ele tirasse a roupa. Olha, está vendo isso aqui? Estava lutando com um cara que era muito maior do que Golias. E eu o venci. Nós enfrentamos isso. Então Naamã era alguém muito respeitado. Alguém de muito prestígio. E quando ele decide ir para Samaria, ele vai com os seus soldados, com presentes e muita honraria. E ele então vai em direção a Samaria. E quando ele chega na casa do profeta, de frente à casa do profeta, ele espera o profeta o receber. Ele espera o profeta vir, colocar as mãos e manifestar o poder do Deus Todo-Poderoso. Isso não acontece com Naamã. Porque ninguém recebe nada de Deus fundamentado no seu merecimento. Ninguém recebe nada de Deus porque alguém é talentoso demais.
porque você é bom demais, porque você conseguiu muitas vitórias. E quando ele chega na frente da casa do profeta, o profeta manda o seu servo, chamado Geazi. Ele então dá uma ordem dizendo: olha, manda esse Naamã ir tomar banho num rio chamado Jordão. Na hora, Naamã começa a se indignar, porque agora esse profeta tocou no ego de Naamã. E Naamã pensa: poxa vida, não tem em Israel rios melhores para me mandar tomar banho logo nesse rio Jordão? Nada na Bíblia é colocado por acaso. A palavra Jordão na Bíblia significa aquele que desce. Se não houver humildade, ninguém recebe nada da parte de Deus. O profeta deveria vencer, na verdade, Naamã deveria vencer o seu orgulho. O orgulho é algo muito danoso. Pessoas orgulhosas jamais receberão favor de Deus. Pessoas que têm o ego em evidência jamais vai avançar. Hoje as pessoas têm estudado e têm falado que tem muitas pessoas que têm habilidades, competências, mas não avançam em algumas empresas porque não têm gestão das emoções. São orgulhosas. São pessoas que se sentem melhor do que as outras. Ele não se achava uma pessoa comum, porque na verdade ele não era. Era alguém muito importante. Mas no reino de Deus, o profeta então diz para Naamã: vai tomar banho no lugar que desce, no Rio Jordão. Vamos trabalhar com a sua vaidade. O que eu acho interessante na vida do profeta Eliseu é que Eliseu não ficou impressionado com os presentes, com a autoridade. Certamente ele sabia quem era Naamã. Mas o profeta Eliseu, ele estava dentro da sua casa e certamente ele deveria ter pensado: Silvana, a verdadeira riqueza quem tem sou eu. Eu tenho o dom espiritual. Eu tenho a unção do Espírito Santo. Eu tenho uma palavra profética. Eu tenho uma palavra que muda e que transforma. Eu conheço o Jeová Rafa, o Deus que cura. Ele então diz: você precisa ir para o Jordão e você vai tomar banho 7 vezes, vai mergulhar 7 vezes nesse rio. O milagre de Deus para acontecer nas nossas vidas, ele passa por 3 princípios. Número 1, ouvir. Naamã ouviu a pregação daquela garotinha. O livro de Romanos, capítulo 10, verso 17, diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Todo milagre acontece depois que nós passamos a ouvir. Todas as vezes que nós oramos por cura divina, é importante nós embasarmos, antes de orarmos pelo enfermo, os princípios da palavra. O Lene trabalha comigo na Nobreza Púlpitos, na Acrílico Nobre. E esse irmão, ele estava dando um choque no quadril dele e ele perdia o sentido das pernas. E aconteceu isso 3 vezes. E a última vez lá ele veio assim, mal, pálido, porque é normal, ele sentiu um choque na perna, e aí ele quase ia caindo, porque aquele choque na perna, ele estava perdendo ali a força das pernas. E aí eu pedi para que ele viesse para a sala, chamei, o Léo já estava na sala, pedi para que pegasse ali o óleo ungido. Eu pedi para abrir a Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 2, verso 24. 1 Pedro 2, 24. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados,
para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas, fostes sarados. Depois que nós lemos esse verso, o lugar onde nós estávamos encheu de unção. Eu não aguentei um ambiente, comecei a chorar, quebrantei. O irmão também sentiu a unção do Espírito Santo. E na hora que nós oramos ali, eu senti que ele foi curado. Ele também sentiu, eu perguntei para ele depois. Você sentiu? Não, senti, eu fui curado, pastor, estou curado. Primeiro nós ouvimos a palavra do Senhor. Você é um privilegiado de estar aqui ouvindo hoje a palavra do Senhor. Talvez você está aqui, veio enfermo, vai voltar curado só de ter ouvido a palavra do Senhor. Ela desperta a fé. Depois que ela ouve a mensagem de que há um profeta em Samaria, ela fala para o seu marido, e o seu marido então, ele acessa por meio de um processo, ele procura o rei da Síria, depois procura o rei de Israel, e agora ele tem que agir. Eu estou lendo sobre o David Poyan Cho, voltei a ler de novo o livro do David Poyan Cho, porque o pastor fez essa mentoria, ele estava dizendo, olha, hoje a ciência tem que pedir perdão para a igreja e para a Bíblia. Porque por muito tempo, a ciência tentou desaprovar a Bíblia. E a neurociência hoje é simplesmente a Bíblia, é respaldando o que a Bíblia ensina. E aí, ele estudando sobre muitas coisas da neurociência, diz o seguinte, você quer saber um dos maiores professores de neurociência, mas de uma maneira bíblica? David Poyan Cho. Nome do livro, Quarta Dimensão. E o David Poyan Cho começa a falar sobre o poder da incubação. E ele começa a dizer o seguinte, que quando Deus foi criar todas as coisas, a terra estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito Santo pairava por sobre as águas. Esse nome pairava no original significa chocar. O Espírito Santo estava chocando, e de repente disse Deus, haja luz, e houve luz. E o que ele começa a dizer? Que tudo começa com uma visão. O chocar é você criar uma visão, é você ouvir. E aí nós vamos ver que os milagres de Deus acontecem dessa forma. Eu preciso ouvir as promessas de Deus. Depois que eu ouço a promessa, essa promessa começa a ganhar vida dentro do meu coração, e eu vou me movimentar de acordo com a promessa que está no meu coração. Amém ou não? O problema desse Naamã não era a lepra, era o orgulho. Ninguém cheio de si vai receber algo de Deus. Tiago capítulo 4, 6 está escrito, Deus resiste ao soberbo, mas dá graças aos humildes. Defina para mim humildade. Humildade é sabermos nos medir. É você entender que você não tem nada de bom para oferecer para Deus. Não tem nada de bom que nós podemos oferecer para Deus. A Bíblia diz que a bondade de um homem não passa de um trapo de imundícia. A única coisa que atrai a Deus é a nossa fé. É a nossa fé. E o que chama a atenção de Deus é a humildade. E é por isso que o profeta Eliseu diz para Naamã, você precisa descer. O processo na vida dele era o processo de descer. E aí ele começa então a entrar na sua carnalidade e diz, olha, não existe outro lugar melhor. E aí um dos servos do
comandante, Naamã, pergunta para ele: meu senhor, mas se o profeta tivesse pedido para você algo mais difícil, você não faria? Se ele tivesse pedido para você matar alguém, você não iria matar? Se ele pedisse para você enfrentar uma guerra, você não ia enfrentar? E por que você está criando dificuldade para algo simples? A graça é algo simples. Sabe, receber de Deus é algo simples. Mas normalmente nós temos dificuldade porque o homem quer receber algum mérito. Por falar em mérito, eu quero convidar você a vir orar às 5 da manhã sem receber mérito nenhum. Estamos orando no prédio 5 da manhã, para que o céu desça sobre as nossas vidas, amém? 2 Reis 5,13, ele diz: se fosse algo difícil, você não o faria? Pessoas que são cheias de si, jamais irão receber algo de Deus. Sabe quem que vai receber algo de Deus? Bartimeu. Marcos capítulo 10, Bartimeu grita: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o Senhor pergunta: o que você quer? Eu quero enxergar. Eu não tenho condições de enxergar. Eu sou cego. E o Senhor então o cura. Havia uma mulher que há 12 anos ela sofria de uma hemorragia, Marcos capítulo 5, a partir do verso 24. E aí então a mulher gasta todo o seu dinheiro procurando os melhores médicos. A Bíblia diz que a sua vida ia de mal a pior, até que ela ouve falar da fama de Jesus. E ela então diz consigo mesmo: eu irei atrás de Jesus, e se eu apenas tocar na sua orla, nas suas vestes, eu serei curado. E ela então enfrenta uma multidão, como uma mulher necessitada, e quando ela toca em Jesus, Jesus fala: alguém tocou em mim. Esse toque foi diferente, foi o toque de alguém que tem fome. E os discípulos: Senhor, mas muita gente te toca e te aperta. E Jesus diz: não, alguém me tocou diferente. Aquela mulher cônscia, tremendo, com medo de toda a situação, ela diz: olha, fui eu. E o Senhor diz: a tua fé te salvou. No livro de João, capítulo 5, conta a história de um homem no tanque de Betesda. Esse homem, há 38 anos, ele sofria. Irmãos, eu tenho 39 anos. É uma vida inteira, Fernando. Estava tentando pular ali no tanque para ser curado. Segundo a história, um anjo vinha de tempos em tempos, ele batia na água, e se algum enfermo pulasse naquele momento que o anjo havia mexido na água, a pessoa era curada de imediato. Aquele homem estava se preparando, quando ele pensava em pular, alguém vinha na frente dele. Durante 38 anos, Jesus então vê o desespero daquele homem. E Jesus então, encostando, pergunta para aquele homem: e aí, você quer ser curado? Olha, eu quero, mas quando eu penso em pular, alguém vem na minha frente e pula e é curado antes de mim. E aí, Jesus então cura aquele homem porque percebe uma grande necessidade. E uma coisa que é interessante em relação a esse homem do tanque de Betesda é que certamente lá tinha outros enfermos. E por que esses outros enfermos não foram curados, Fernando? Jesus estando ali, eles não foram curados porque não olharam para Jesus como sendo uma fonte de suprimento. Eles estavam querendo ser curados de outra forma, de outra maneira. Então a maneira de sermos curados é por meio do Senhor. Amém? A Bíblia também conta a história de Pedro. Pedro foi alguém que foi pescar, passou a noite inteira pescando, não teve sucesso na sua pescaria, mas a Bíblia diz que Jesus dá uma ordem para Pedro, Pedro lança ali a sua rede, e tem uma grande pescaria, e depois Pedro se rende aos pés do Senhor, dizendo: Senhor,
Sai do meu barco, porque eu não sou digno de tê-lo aqui comigo. E o interessante, meus irmãos, é que Pedro chegou no seu limite, mas ele ouviu depois a palavra do Senhor e provou do grande milagre de Deus. Amém? 2 Reis, capítulo 5, verso 14. Vamos ler. 2 Reis, capítulo 5, verso 14. Então, desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. O milagre aconteceu, mas o que é importante nessa passagem é que a pele de Naamã ficou como a pele de uma criança. O milagre de Deus removeu as marcas da vergonha. Deus removeu a vergonha da vida de Naamã. Mas não apenas as marcas da lepra, mas também as marcas das cicatrizes das guerras. Ali no seu corpo tinha marcas em que ele se orgulhava. Mas Deus, aprove a Deus remover todas as marcas, para que o homem não recebesse glória nenhuma. Se é para se gloriar, que se glorie na bondade do Deus Todo-Poderoso. Naamã provou do grande milagre do Senhor na sua vida. E sabe, Deus, Ele está fazendo isso conosco nesse tempo. A sua capacidade, as suas habilidades, o seu autoconhecimento, talvez tenha atrapalhado você provar do favor de Deus. Nós precisamos aprender a abrir o nosso coração ao Senhor e dizer: Senhor, move na minha vida, eu quero desfrutar da Tua graça e da Tua bondade de uma maneira profunda e genuína. Talvez as suas conquistas até aqui tenham sido conquistas de acordo com a sua capacidade intelectual, de acordo com a força do seu braço. Mas me escute, meu irmão, Deus tem grandes milagres para liberar sobre a sua vida. Favor, esse é o ano do favor multiplicado sobre as nossas vidas. Eu quero ver coisas poderosas acontecendo em todas as áreas da minha vida. Nós temos falado que se o que você tem conquistado tem sido os seus sonhos, as suas metas que você tem estabelecido, isso é obra humana. Os sonhos de Deus para nós é muito maior do que a nossa capacidade humana. E Deus tem muito para mim e para você. Deus removeu a vergonha, mas Deus também removeu as marcas de orgulho que havia na vida de Naamã. Romanos capítulo 11, verso 36 está escrito: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. O apóstolo Paulo também entendeu que a vida do homem de Deus é reconhecer que o Senhor é a fonte de toda boa dádiva. Qual área da sua vida que você precisa desfrutar do grande milagre do Senhor? Deus tem conhecido as suas fraquezas. Como tem sido nosso coração diante do Senhor? Tem um livro que nós trouxemos aí. O nome do livro é Orando a Palavra. O primeiro capítulo ele começa a dizer, ele fala de Tiago, capítulo 4. E ele diz que o homem não tem porque não pede. Diga assim comigo: o homem não tem porque não pede. Mais uma vez. O Otmani diz que nos céus existe a vontade de Deus liberada para os seus filhos. A oração é como se fosse uma torneira.
Quando nós oramos, nós liberamos toda a vontade de Deus na terra. Mateus capítulo 18, verso 18, está escrito: o que nós ligarmos na terra terá sido ligado nos céus, e o que nós desligarmos na terra terá sido desligado nos céus. A oração, quando nós pedimos, em áreas da nossa vida, nós vamos conseguir ver os grandes milagres de Deus acontecendo. E sabe, quando nós não oramos, quando nós não buscamos direção do Senhor, isso é chamado de força humana. Se você não tem uma vida de oração, se eu não tenho uma vida de oração, isso é sinal de orgulho. Isso é sinal de uma força humana. Quem tem governado a sua vida? Naamã era alguém muito habilidoso. Naamã tinha muitas vitórias. Mas tinha um porém. Havia algo que precisava de mudança. Mas agora, depois que Naamã tem essa experiência, ele começa agora a reconhecer que existe um Deus em Israel. E sabe isso que precisa acontecer também conosco. Nós somos filhos da nova aliança. E quanto mais nós oramos, mais nós intercedemos, mais nós estamos autorizando a Deus a liberar suas dádivas sobre as nossas vidas e sobre a nossa casa. Deus está chamando. Orar é trabalhar com Deus. Diga assim comigo: orar é trabalhar com Deus. Orar é depender de Deus. A nossa vida de oração vai determinar a nossa dependência de Deus. Sem acusação. Não quero te acusar. Mas nós temos vivido uma vida de religiosidade ou uma vida de intimidade. Você conhece a voz do Espírito Santo? Você sabe quando Deus está se movendo? Qual foi o último dia, a última vez que você chorou na presença de Deus? Você tem ouvido a voz do Senhor, tem sido guiado, sustentado por Ele? Esse é um tempo em que nós precisamos aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Amém? Eu quero então desafiar você nessa noite. Assim como Naamã, tem muito a nos ensinar. Naamã teve que descer para que a glória de Deus fosse liberada sobre a vida dele. E hoje eu quero convidar você a sair do seu patamar, sair, sabe, da sua vida toda talentosa e se despir para receber suprimento dos céus. Amém?